53. Eu sei que eu pedi para você sentar, mas eu queria que você ficasse de pé mais uma vez. Vamos exercitar, não é? Servir a Deus também com o nosso físico, com o nosso corpo. Salmo 53. Nós vamos fazer a leitura desse salmo. Eu vou fazer a leitura, você acompanha comigo. Depois, durante a exposição, vou pedir para vocês lerem em voz alta alguns versículos. Diz assim: ao mestre de canto, salmo didático de Davi para a cítara. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer, nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Feche teus olhos, vamos pedir para que Deus nos abençoe, fale conosco. Santo Deus, pedimos a tua presença agora em nosso coração, em nossa vida. Pedimos que teu Espírito Santo ilumine o nosso ser. Nós queremos aprender a tua palavra. Nós queremos entender o que o Senhor quer nos dizer. Nós queremos assimilar os teus ensinamentos. Nós queremos aplicar no nosso dia a dia, pois sabemos que a tua palavra é vida. A tua palavra nos dá vida em abundância. Abençoe, edifica a nossa alma, abre os nossos ouvidos. Abençoe teu servo para trazer essa meditação e que nós tenhamos uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Eu estava consultando alguns noticiários e eu me deparei com o Jornal do Comércio que fez uma matéria a respeito de uns problemas que acontecem, mortes, assassinatos, coisas desse tipo. E a pessoa fala o seguinte, ela fala assim, olha o comentário dela. Ela diz assim: a sociedade está doente. Embora a sentença não traga nenhuma novidade, a reflexão gerada foi no mínimo inquietante. Refletir sobre o estágio em que se encontra a nossa sociedade, os fatos que se sucedem sem explicações, sem avisos, sem piedade, pensar sobre o descontrole social e sobre nós mesmos, tudo isso me causa uma estranheza, pois me alerta para algo que todos sabemos, mas ignoramos dia após dia. O inimigo do homem é ele mesmo. Eu achei interessante esse comentário, não sendo um comentário teológico, não sendo, não sei se a pessoa é cristã. O fato é que ela comentou num jornal conhecido que ignoramos o fato de que o inimigo do homem é ele mesmo. O título da nossa exposição hoje do Salmo 53 é Canção da Doença Humana. Vamos dizer isso? Canção da Doença Humana. Da doença humana. Esse salmo é um salmo parecido com outro salmo que nós já estudamos. Qual salmo que é? 14. O Ronaldo Miranda está esperto. 14, ele sabe. Salmo 14. Nós já passamos pelo Salmo 14. Contudo, ele está num momento diferente, não é? Ele vem no livro 2. Nós já vimos que os salmos ali podem ser divididos em livro. E o primeiro livro está do 1 até o 41, não é? Depois do 42 em diante, aí nós temos o livro 2. Então, isso aqui está no livro 2. E a forma como ele está colocado, ele está logo depois daquele salmo que Davi fala de Doeg e de Saul, e de como eles mataram ali os sacerdotes, como Doeg usou sua língua para falar e para denunciar e para influenciar Saul de forma a prejudicar Davi, a prejudicar os sacerdotes. E ele mesmo foi lá e executou 85 sacerdotes, massacrou, não é? Então, ele está mais próximo de um contexto, de uma realidade bem clara. Porque uma coisa é você falar, o mundo está
está em dificuldade e tal, mas outra coisa é acontecer com você, do seu lado, perto de você, pessoas que te ajudaram e que foram ali massacradas, eliminadas por causa da corrupção do homem. Isso dá um impacto diferente, não é? Quando a gente está numa rua, numa estrada, por exemplo, a gente sabe que tem acidentes, mas quando acontece na nossa frente, não é? A gente já para o carro, às vezes até fica tremendo. Já aconteceu isso comigo, às vezes quase eu peguei uma pessoa no meio, estava ali passando frente ao Cefete, muitos anos atrás, e numa Brasília branca que eu tinha, e aí estava vindo, abrir o sinal, eu fui, acelerei e começou a atravessar uma pessoa lá na frente, assim. Eu falei, mas agora o que eu vou fazer? Um monte de carro atrás de mim, tudo acelerando, e eu pisei no acelerador, né? Vou passar antes dele. Ele fez que ia parar e ia voltar, né? Atravessando a avenida. Então, nessa que ele fez que ia parar, eu pisei no acelerador, só que ele acelerou também. Falei, agora já era, não tem o que fazer, vai pegar mesmo. E eu continuei acelerando e fui. Eu não sei se eu consegui espremer, eu acho que eu espremi o carro. Eu passei assim, do lado dele, ele passou do lado, assim, eu vendo ele passando do meu lado assim. Ele estava correndo para atravessar. E o carro de trás pegou ele, bem no meio. Né? Aquilo que minhas pernas ficaram tremendo, eu tive que parar o carro e ver o que aconteceu. Então, quando acontece alguma coisa assim, quando acontece um assassinato, quando acontece um massacre como esse aqui, mais próximo, você tem um sentimento ainda mais ligado àquilo, você reflete ainda mais. Então, esse salmo está bem perto de um contexto assim, onde Davi coloca também esse salmo. Ele não foi assim simplesmente recopiado ali. Não, Davi usou novamente esse salmo, ele refez, vamos dizer assim. Talvez como aquele cântico que, vamos mudar algumas palavras aqui, vamos usar para um contexto diferente esse cântico. Nosso inário já passou por algumas reformas, né? Algumas palavras trocadas e tal. Então, Davi novamente coloca esse salmo, agora o Salmo 53, com outras palavras. Né? E tem algumas diferenças aqui entre esse salmo, que são as seguintes. Se você colocar um do lado do outro, você vai ver que o título tem uma diferença. Né? O título tem lá, ao mestre de canto, salmo didático de Davi. No outro, no 14, não tem didático. Então, esse aqui, ele está demonstrando que ele é mais para ensinar, mais próximo do ensino do que o outro. E também fala que é para cítara, ou seja, ele dá ênfase do cântico e da música e do tipo de instrumento que seria tocado. Então, por isso que eu chamei canção. Por isso eu coloquei o título canção. Canção da doença humana. Versículo 1, você vai perceber que onde tem iniquidade, ele trocou aqui, onde tem lá abominação, aqui ele chama de iniquidade. No versículo 2, ele fala, do céu olha Deus, e lá ele fala, olha o Senhor. No versículo 4, ele fala assim, acaso todos entendem? Acaso não entendem? E lá ele usa todos, acaso não todos entendem ou todos não entendem? Também no versículo 4, ele coloca uma frase que não tem aqui. Eles não invocam a Deus. Aqui está assim, só assim, que não invocam o Senhor, está lá. Isso, aqui está dizendo, eles não invocam a Deus. No versículo 5, lá fala, tomam-se, tomar-se-ão, no futuro, aqui está, tomam-se de grande pavor. E a segunda parte do versículo 5 toda é mudada, né? Está assim, não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que se tia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Essa parte não tem no outro salmo. Ele está um texto diferente. E o versículo 6 aqui, fala quem dera, no versículo 14 fala tomara, são expressões próximas. E aqui ele fala o livramento, lá no 14 ele fala salvação de Israel, aqui ele fala o livramento de Israel. E por fim, quando Deus... aqui no 53, e lá no 14 está quando o Senhor. Então tem alguns detalhes, né? E tem versículos que não temos aqui. O versículo 6 lá do Salmo 14 não está aqui. Né? Esse salmo é um pouco menor. Então Spurgeon diz, não é uma cópia, ele fez isso de propósito. Ele corrigiu alguns pontos, ele revisou alguns pontos para trazer de uma forma mais resumida e com mais exatidão o que ele queria exprimir. A situação da doença do homem, a situação de que
os homens estão em pecado, de que a humanidade está corrompida. Spurgeon até faz uma brincadeira aqui, ele fala assim, olha, aqui Davi já estava mais idoso, é como se tivesse uma revisão, uma releitura do que ele fez lá atrás. E ele faz essa releitura, aí ele até usa os números, né? Os do Salmo, ele fala, lá ele estava com, entre aspas, 14 anos, era adolescente. Agora ele está com 53 anos. É uma boa diferença, né? Eu não cheguei lá ainda, né? Mas é uma diferença já, 53 para 14. Então, ele pensa mais sobre essa questão da doença humana. Então, a proposição é essa, meus irmãos. A humanidade está doente. Vamos dizer isso? A humanidade, essa é a realidade. A humanidade está doente. E como é essa doença? Como é essa doença? Vamos pensar dessa forma nesse Salmo 53. A doença, em primeiro lugar, a doença humana tem a raiz no pecado da descrença. Veja o que diz, leia comigo o início do versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então, perceba que aqui o insensato, ele até parece que usa o bom senso, né? Você já viu as pessoas que normalmente elas querem, eu sei, estudei, quer mostrar uma razão, um bom senso, né? Às vezes até se mostra superior, mas de fato ele não está usando a razão porque ele é insensato. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então ele olha para o mundo, para toda a beleza que existe na criação e fala, tudo isso foi por acaso. E ele fala isso com ar de que estudou, de que alguém criou uma teoria que é factível, uma teoria que é coerente, né, na cabeça dele. Então ele fala isso, não há Deus. Não é? É interessante abrir um parênteses aqui sobre essa teoria da evolução, ela é tão absurda que agora já estão usando outra teoria que está aos poucos surgindo, chama de design inteligente. Né? É uma teoria que tenta explicar o mundo também, só que não do acaso, porque não tem como dizer que é do acaso, não é? Você observa todos os detalhes, mas não tem como dizer que é do acaso. O pastor Marcelo estava lá estudando o pé dele. Quantos ossos tem naquele pé? Eu fiquei pensando quando ele falou isso. Tem 26 ossos aqui, não é isso? Ele deve estar nos vendo aí. Ele já está estudando tudo, né, para poder sarar. E como pode? Não tem, é absurdo. Então, essa teoria é tão absurda que eles agora estão criando a outra, que é design inteligente, que vai, daqui a pouquinho eu creio, que vai tomar o lugar dessa aí. Vão dizer, não, aquela teoria é passada, agora é o design inteligente. E como é que é o design inteligente? Bem, é uma inteligência sobrenatural, né? Não sabemos qual é. Então, quer dizer, o homem tenta explicar as coisas sem Deus. Ele até chega perto, tenta chegar perto. Não, alguma inteligência, sei lá, de alguma outra galáxia que veio aqui, criou todas as coisas, uma inteligência superior. Mas ele não assume que é Deus. É um insensato. É a descrença. Então, a doença humana, a raiz dessa doença é a descrença. Ele não crê em Deus. Crê em outras coisas. A descrença é em Deus. Não crê que há Deus. Ele nega a realidade. Não é? Spurgeon diz assim, que o cúmulo do pecado é atacar a própria existência do Altíssimo, sendo também a maior loucura imaginável. Dizer que não há Deus é desmentir a evidência mais clara, o que se configura em obstinação. É opor-se ao consenso comum da humanidade, o que é estupidez. É abafar a consciência, o que é loucura. Então, e não é assim. A pessoa, quando ela acredita numa coisa, ela vai até o final, não vai? Por mais absurdo que seja. Então, quando ela desacredita, também. Né? Então, por exemplo, alguém acredita num time. O Mateus acredita no time dele. É aquele time, ele vai acreditar até o final, né, Mateus? O time pode perder, ser rebaixado, não, mas é esse time. Não é? Então, é muito forte a crença. Quando se trata das coisas, então, sobrenaturais, que não estão palpáveis aqui, é muito forte. Então, tem gente que acredita em alguma coisa e vai até o final. Ou então, quando não acredita, nega até o final. Continua sendo assim. Continua essa doença que
tenha causa na descrença. Porque eu não creio em Deus, então eu não creio na Bíblia. Eu não creio que as coisas que Deus fez são boas. Eu não creio que vai ter um final positivo, que vai ter um final glorioso. Eu não creio nisso porque eu não creio em Deus. A raiz está aí. João 3,36 fala assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aí está a raiz. Crê no Filho ou não crê? Crê no Senhor ou não crê? Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê é morte eterna, é perdição eterna. Aí está a raiz que vem desde o Éden. Porque a serpente, quando falou para Eva, o que ela fez? Deus não tinha dado uma palavra para Adão e para Eva? E a serpente veio com outra palavra. Então o que aconteceu? Eu prefiro acreditar na serpente, não é isso? Foi isso que aconteceu. Deus, mas Deus é o Criador, fez todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele sabe tudo, Ele te criou. Você vai acreditar na serpente? E é assim até hoje. Segundo lugar, a doença humana tem os sintomas da prática do mal. Leia comigo a segunda parte do versículo 1, que diz assim: corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, como o homem não aceita, não crê que há Deus, então, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar as coisas que ele mesmo acredita, para ele mesmo. Não é? E como ele é pecaminoso, ele é pecador, ele vai buscar as coisas erradas. Ele vai fazer as coisas erradas. Então, a prática do mal é o sintoma. Qual é o sintoma dessa doença? É a prática do mal. Aquilo que você vê sendo realizado no dia a dia. E aí nós vemos os valores da sociedade cada dia sendo destruídos, não é? E talvez a gente pense assim, mas está piorando, né? Pode ser que a gente tenha esse sentido também, mas eu estou lendo Reis, e aí eu estava lendo Reis e falei, Deus, é tão ruim quanto. Tão ruim quanto. Os reis se levantavam para matar, destruir as outras nações de forma ímpia. Destruir, não é? E aí você vê os reis de Israel, que deveriam obedecer ao Senhor, aí se levantam para fazer o mal. E aí você vê, por exemplo, Manassés, que vai fazer o mal de tão terrível, que ele pega os filhos dele e sacrifica os filhos dele a outros deuses. Que coisa! A gente fica vendo, lê a Bíblia e fala, puxa, hoje está ruim, mas também o pecado sempre está presente na sociedade, a prática do mal, então, está presente. Talvez porque a gente tem a internet nos nossos dias, a gente chega para nós, umas coisas absurdas, não é? E a gente fica estarrecido e fala, está tudo de mal a pior, mas o pecado está presente desde o início. E a prática do mal, esse sintoma acompanha os homens. Vai destruindo a humanidade. É interessante pensar que na Bíblia, ela utiliza em vários momentos a lepra como um sinal do pecado. E a lepra, hoje tem medicamento, na época não tinha. Ela vai fazendo o quê? A pessoa vai sendo corroída. É um negócio, não é? Terrível. Vai caindo aos pedaços. Vai sendo destruído. Não é? Então, essa prática do mal destrói a sociedade, destrói a vida daqueles que praticam o mal. É assim hoje. A prática continua aí. Nações que se levantam contra o que é bom, contra a palavra de Deus. Leis que são colocadas contra a palavra de Deus, o mal continua aí. Chamar o que é certo de errado e o errado do certo, inverter as coisas, o mal continua presente. Segundo lugar, antes de ir para o segundo lugar, eu queria só ler esse texto aqui. Veja que Romanos 3,15 fala assim: são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Então Paulo está dizendo lá o que
no Velho Testamento já vinha falando sobre o homem mau e a prática do mal. Prática do mal. Dia desse estava vendo na internet uma menina nova, mas que ela, não sei se vocês viram, mas ela falou assim: não, eu amo fazer o aborto, né? Eu amo matar bebês. Então ela tem um relacionamento, fica grávida e faz o aborto, por prazer. E essa sociedade que está aí. Terceiro lugar, então, a doença humana, ela é contagiosa. Vamos ler o versículo 3 juntos. Diz assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então essa doença atingiu quem? Todos os homens. Todos os homens. Meus irmãos, o pecado é a pior doença que existe. Pior que bactéria, que câncer, que lepra, pior que Covid. Qualquer doença dessa. É totalmente contagioso. Ele foi transmitido desde o momento que nasce. Não tem como. Vamos usar alguma proteção, como a gente tentava usar para a Covid, alguma proteção. Não tem como. Vem desde o nascimento. Já vem de fábrica. Já vem de fábrica. Era contagiosa, foi transmitida a todos os homens. Nós lemos aqui em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Percebe como a Bíblia coloca isso diante de nós? Spurgeon diz aqui que esse texto está nos falando da raça humana como sua totalidade, a humanidade como um todo está depravada de coração e contaminada de vida. Essa situação, que canção, difícil essa canção, né? Eu penso que ela deveria ser num tom menor, né? A cítara num tom menor, porque ela vai nos trazendo essa situação terrível de como é a sociedade, como é a humanidade. O salmista é enfático, ele não deixa dúvidas, ele fala, não tem um sequer, todos são pecadores. E nós vemos essa contaminação, Paulo dando luz a isso. Paulo fala em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então todos foram contaminados. Não tem como dizer não tem pecado. A Bíblia ainda diz isso. João fala, se você disser que não tem pecado, é mentiroso. Então a contaminação foi geral. Mais do que qualquer pandemia, mais do que qualquer outra doença, o pecado afetou a todos, desde o nascimento. Ele começa no nascimento, talvez até antes do nascimento, na concepção, e vai até após a morte. Até após a morte. Quarto lugar, essa doença, ela afeta o corpo e a mente. Vamos ler o versículo 2 juntos. Diz assim: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Agora leia comigo o versículo 4. Diz assim: acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que me devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Então nós temos aqui o salmista colocando a questão do entendimento. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda. Não é? E também no versículo 4, acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Então quer dizer que o pecado não é só uma questão, não afetou só nosso corpo, né? Tem alguns que dizem isso, você tem que segurar o seu corpo, né? As suas emoções. Não é só o corpo, as emoções, né? É também a mente, o entendimento. Por que as pessoas leem a Bíblia e não entendem? Se o Espírito não iluminar, ela não vai entender. Porque o pecado nos cega. Nós estamos doentes fisicamente, mentalmente. Os homens não conseguem invocar a Deus. Ele diz aqui, eles não invocam a Deus. Então, o pensamento, a filosofia, todo pensamento e filosofia sem a palavra de Deus, ela não vai conseguir chegar à verdade. Porque ela não tem entendimento, ela é afetada pelo pecado e não tem uma solução. Aqui nós vemos claramente a doutrina da depravação total. E a doutrina afirma que o homem é caído totalmente, é totalmente depravado.
Ou seja, que o pecado afetou o homem em sua totalidade. Isso significa que cada parte do homem está contaminada pelo pecado. Mente, emoção, vontade. O homem continua assim. Nós não estamos evoluindo, nós estamos no mesmo caminho de destruição, mesmo caminho de morte. Assim caminha a humanidade. Lulu Santos canta uma música assim, né? Com passos de formiga e sem vontade, assim que ele fala. Assim caminha a humanidade. Né? Nessa situação de doença, de corpo, alma, mente, vontade, tudo isso envolvido. Todas as esferas do homem estão afetadas pelo pecado. E ele não consegue, então, sair se Deus não abençoar. Nós já vamos chegar na solução. Mas até aqui nós vemos assim, que essa doença realmente é uma doença terrível. Uma doença terrível. Romanos 3,17 diz assim: desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então nós somos cegados. Aquele que não conhece a Deus é cego, ele não consegue ver a verdade. Não busca a Deus e sua mente está doente. Quinto lugar, essa doença leva à rejeição de Deus, à rejeição divina. Leia comigo o versículo 5 juntos. Diz assim: tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Então nós temos aqui, nesse versículo, a demonstração de que Deus rejeita o pecado. E aquele que quer ficar no pecado. Jesus veio para salvar o pecador. Agora, se o pecador, não, eu não quero ser salvo, eu quero ficar no pecado. Vai ficar no pecado. Ele rejeita. Deus rejeita. O texto diz, Deus os rejeita. E o texto também diz aqui que eles ficam apavorados nesse sentido. Por quê? Porque sem Deus é pavor. Sem Deus é pavor. Qual a solução? Qual a esperança? Não está, não tem. Você vê esse salmo até aqui. Se a gente parar aqui agora, nós vamos embora e não tem esperança. A gente olha para os jornais e vê o que acontece nesse mundo e fala, não tem esperança. Né? É uma situação atrás da outra. É uma corrupção atrás da outra. É uma doença atrás da outra. É um assassinato atrás do outro. Não tem solução. Assim fica. O homem que quer ficar longe de Deus, que não quer crer, que não crê em Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,28. Ele fala assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Às vezes a gente lembra do nosso pai, nossa mãe, ou nosso chefe, né, que briga com a gente para fazer uma coisa. E fica ali em cima, né? Ou então o ministro de louvor ficar em cima do baterista para fazer certinho, né? E a gente fala, de novo, não, tem que acertar isso aí, né? Fica no pé. Isso é bom ou ruim? Né? O ruim é quando fala assim, faz o que você quiser aí. O ruim é quando o pai fala assim, tá bom, você não quer mais? Você vai para onde você quiser. Não é? Essa que é a questão. Então chega um momento que Deus fala assim, olha, você está desprezando, ok, faz o que você quiser então. O que você quer fazer? Vai, faça. Siga nesse seu caminho do mal. Ele continua lá com o pavor dele, porque ele tem o sentimento, todo homem tem a sensação, tem o senso do divino. Ele sabe que alguma coisa vai acontecer, que alguém vai cobrar dele, mas ele tenta ser negacionista, e ele tenta negar isso. Romanos 1,32 diz assim, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então mesmo, Deus vai cobrar. Não, mas não existe Deus. Mas acho que existe. Mas não existe. Tenta negar e quer fazer o mal, e aprova fazer o mal e continua no mal. Então, Deus o rejeita. Essa doença, então, leva à rejeição. E é interessante a gente pensar na lepra nesse sentido. A lepra é muitas vezes utilizada na Bíblia, porque o leproso tinha que sair, não é?
O leproso não podia ficar no meio do arraial, no meio das pessoas. Vai embora, tem que ir embora, vai para longe. E essa doença, então, leva a essa rejeição de Deus. Em sexto lugar, irmãos, muitos pontos, né? Em sexto lugar, nós vemos que essa doença tem cura. Vamos dizer? A doença tem cura. Então leia comigo o versículo 6, em pé. Esse aqui nós temos que ler em pé, né? Versículo 6, diz assim: quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Glória a Deus. Pode sentar. Veja que neste ponto, então, aqui é o remédio da doença. Tem remédio? Tem. Tem solução? Tem solução. O salmista fala assim: quem dera viesse já o remédio, viesse já a solução, viesse já o livramento. Davi sabia da promessa de que Deus salvaria o seu povo. A salvação viria, ele fala de onde? De onde que viria aqui a salvação? Quem dera ou tomara que venha de Sião já esse livramento. A promessa de que o Messias viria. A promessa que de Sião teria libertação. E mais, não só naquela situação de Davi. Davi foi livre lá de Doeg, de Saul, né? A questão é que Jesus vem numa salvação muito maior. Ele não vem só para nos livrar das situações difíceis deste mundo aqui, que Ele nos livra também. Mas Ele veio para não deixar que nós tivéssemos essa doença, que essa doença continuasse em nossa vida. Ele veio para restaurar a nossa vida. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Ok. É como se a doença da bateria, né? Gostou, né? Acabou a força, acabou, vai levar para a morte, mas Deus vem e restaura. Deus traz vida. Deus muda tudo. E Deus muda principalmente lá na raiz. É lá na raiz, não é isso? O primeiro não era o problema da raiz. Qual que era a raiz? Qual que era a causa principal? Deus vai lá e muda aquilo. Então, aquele que não cria, agora crê. Agora crê. Ele não cria em Deus. De repente, o Espírito Santo entra na vida dele, transforma o coração dele, regenera. E agora ele crê em Deus. Muda a situação. A doença tem cura. O Senhor restauraria. Ele canta assim: o Senhor, quem dera venha já de Israel, de Sião, a cura para o seu povo, para todo o seu povo. Não era só para Davi, mas para todo o povo. E o resultado dessa restauração é alegria. O texto diz aí, é grande alegria. O povo exultará, se alegrará. Cristo veio para restaurar o povo de Israel. Cristo veio para restaurar a igreja. Sua vida é minha vida. Jesus trouxe a redenção. E nós já estamos sendo, vamos dizer assim, libertos dessa doença. Nós ainda estamos aqui, tem uma contaminação aqui ou ali, mas o Senhor está nos limpando com a água pura, purificadora, com a palavra dele. O Senhor está santificando a nossa vida, nos transformando e vai nos levar até Jerusalém. Lá não vai ter mais nenhuma contaminação. Não vai ter mais essa doença para nenhum daqueles que estiverem em Cristo Jesus. Essa obra será concluída na glória eterna. Glória a Deus por isso. Concluindo, meus irmãos, a sociedade, então, está doente. Uma doença da descrença, da desobediência. Uma doença que espalhou-se para toda a humanidade, que causa os males do mundo. A doença que afetou todas as esferas do homem, todo o seu ser, uma doença que impede o homem de chegar a Deus, contudo, uma doença que tem cura em Cristo Jesus. Cristo é o Salvador que veio de Sião. Sua morte no lugar do pecador trouxe possibilidade de salvação.
Ele veio a esse mundo e se entregou por nós, e nos redimiu, e ele muda o nosso coração. Nós cremos porque ele muda o nosso coração e nos tira essa doença terrível que é uma enfermidade que está em todos os homens. E o Senhor nos santifica e vai nos levar para a glória eterna. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, crendo no Senhor Jesus. Vamos dizer isso? Viveremos crendo no Senhor Jesus. É diferente. Se Jesus atua na sua vida, agora você crê nele. O mundo não crê. O mundo é construído para nos tirar, para que a gente volte para essa doença, tá? O mundo é construído assim. Então ele fica tentando nos contaminar o tempo inteiro, nos devorar, fazer com que a gente erre, para que a gente deixe a fé de lado. Então as coisas do mundo não são baseadas na fé, são baseadas no o aqui, o agora, no que eu estou vendo, não é? São assim as coisas do mundo, no que eu estou sentindo, não é? Mas Jesus Cristo mudou a nossa mente, agora nós temos fé, nós vamos crer nele mais e mais e mais. Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É crer nele. É só com ele. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado, que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito do Pai. É Jesus Cristo. Viveremos crendo nele. Nós vamos fazer exatamente o oposto do mundo. O mundo não crê, nós cremos no Senhor Jesus. Como viveremos, em segundo lugar? Ansiando por essa salvação final. Versículo 6 diz: quem dera de Sião viesse ao livramento, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Deus já restaurou, Jesus veio, sim. Jesus venceu a morte, o pecado, venceu Satanás. Contudo, isso no nosso tempo, vai ser concluído. Quer dizer, nós já somos salvos, mas ainda falta uma parte, não é? Ainda falta tirar esse corpo nosso que vai envelhecendo, não é? Que vai adoecendo com outras doenças dessa terra, né? Deus vai restaurar. Vai chegar um momento onde nós estaremos ali plenamente glorificados com o Senhor Jesus, curados com o Senhor Jesus. Ele vai voltar e vai pôr um ponto final nessa prática do mal. Ele vai tirar a doença, ele vai extirpar o mal, todos os sintomas, ele vai tirar. Aquilo que tem que ser colocado no fogo, ele vai colocar no fogo. Vai lançar no lago de fogo. Mas os seus filhos serão purificados e estarão com ele eternamente. Vamos ansiar pela salvação final do Senhor Jesus. Como viveremos, em terceiro lugar, para orarmos, exaltando ao Senhor, louvando ao Senhor por causa dessa restauração. Louvando a Deus. O que nós podemos fazer diante de tão grande salvação? Nós não tínhamos condição de sermos salvos, de sermos curados dessa doença. O Senhor Jesus nos curou e está nos curando. Glória a Deus por isso. Nós viveremos exaltando ao Senhor com alegria no nosso coração. Desde já, nós faremos isso eternamente na glória, nós já fazemos desde já, nos alegrando no Senhor, pois Ele é a nossa força, exaltando o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. Portanto, nos alegremos, exaltemos ao Senhor, confiemos nele e vivamos neste mundo para agradar ao Senhor dia após dia. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Fique em